Jeremias 18. Amém? Você que está sem aí a Bíblia, pega uma carona com alguém do seu lado aí. Vou usar aqui a fala do meu pastor. Ovelha para aprender, né? Vamos começar no 18, no verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a... Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer outro vaso. Você pode ler comigo, por favor, esse 4 aí? Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor. Amém? Até aqui. Muito, muito, muito bom, muito direção de Deus mesmo, essa fase do barro, o vaso, o barro que se torna vaso na mão do olheiro. O mais interessante é que nós estamos hoje na quinta fase. Na quinta fase, isso mesmo. Na quinta fase. A quinta fase já é para o final já da série sobre o vaso na mão do olheiro. E quando nós começamos essa série, o primeiro a ministrar falou sobre o quê? Vocês lembram? Sobre a escolha do barro. Diga comigo, escolha. Não, você não entendeu. Diga mais alto, escolha. O barro foi escolhido. Agora ele vai ser limpo. E aí a pastora Érica que trouxe essa palavra pra gente da limpeza. Depois veio amassar o barro, que foi nosso pastor Fábio, falando sobre o amassar. E aí, a diaconisa Adriana falou do modelar o vaso. Mas ele está dizendo que quando o vaso se desmonta na mão do olheiro, na roda, o olheiro começa a fazer de novo. Então são fases. Você só vai entrar no fogo quando você passar da fase da roda, do moldar. O problema é que quando você começa a ser moldado, você desiste. E aí o Senhor não consegue te levar para o fogo. Porque muitas vezes o Senhor já revelou o propósito da sua vida. O Senhor já te instruiu no propósito. Já disse qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Aí você vai lá e se levanta. Aí Ele te pega, bota na roda. Aí Ele começa. Aí Ele começa a te moldar na roda. Quando você está prontinho na roda para Ele te botar no fogo, você desmonta. Porque acontece alguma coisa na sua vida. Aí você para de novo. E aí você não consegue pegar consistência. Porque é quando entra no fogo é que ganha consistência. É que ganha rigidez. Para o quê? Para poder começar a ser usado, tem que passar pelo fogo. O problema é que quando ele bota na roda e começa... Eu lembro que a diaconisa Adriana falou que cada vaso tem uma finalidade. Isso é muito top. Cada vaso tem uma finalidade. Tem o vaso para a água, tem o vaso para o óleo, tem o vaso para o vinho, tem o vaso que vai guardar o pão. Tem vários modelos de vaso. E o Senhor vai usar cada um para uma finalidade. Tem vários modelos de vaso aqui. E o Senhor vai usar cada um com uma finalidade. Só que Ele vai botar na roda, entendeu? E Ele vai começar a modelar do jeitinho dele. Aí quando Ele começa a modelar do jeitinho dele, dói. Não é a tua vontade, não é a minha vontade. O processo não sai como a gente está pensando. O moldar do Senhor, de fazer da maneira que Ele quer, para utilizar da maneira que Ele quer, porque quem vai usar o vaso é Ele. Então é Ele que vai modelar da forma que Ele quer. E os ajustes ali na roda vai ser Ele que vai dar.
E aí ele começa a falar, vai ser assim, e vai ali com a mão dele, ó, modelando. Mas aí começa a apertar a gente. Nós começamos no mimimi, de não conseguir aceitar os consertos de Deus, de não começar a aceitar o confronto. Deixa eu te falar, o Senhor vai usar pessoas que estão do teu lado para te moldar, para te preparar para o fogo. Porque se você for para o fogo de qualquer jeito, vai dar ruim, não vai ter utilidade. Se você for para o fogo de qualquer maneira, não vai ter utilidade. Sabe o que vai acontecer? Na primeira utilização você quebra. O que é mais fácil para se consertar? O vaso quando está na roda, molinho, ou o vaso depois que está no forno, quente, que ele sai de lá, rígido. É por isso que infelizmente a gente vê um monte de crente se quebrando. É por isso que infelizmente a gente vê pessoas que não conseguem permanecer em Cristo. Porque depois que passa, pula a etapa e entra no fogo de qualquer maneira, sai com defeito. Vamos lá. Como funciona o processo do aquecimento? O aquecimento vai depender do tipo de barro. Já começa por aí. Cada aquecimento, cada nível de graus Celsius. Alguém aqui entende bem sobre isso? Que eu não entendo nada, eu só pesquisei. Então, yes! E aí, cada nível de graus Celsius é para um tipo de barro, um tipo de matéria-prima. O mais interessante, queridos, que quando esse barro, que está em formato de um vaso, imagina isso aqui sendo um vaso. Quando ele sai da roda, que o oleiro terminou de moldar ele, e vai botar ele dentro do forno, ele tem uma estrutura. Até ali, a formação dele é primária. As composições desse vaso são todas primárias. A mesma que saiu lá do aterro, ou do sei lá da onde, do poço, do mangue. É a mesma composição até chegar na roda. Eita! Quando ele chega na roda, que ele vai passar pelo aquecimento, que é o aquecimento de acordo com aquele tipo de barro, aí a composição dele começa a mudar. Ele já deixa de ser aquela mesma substância que saiu da natureza. Ele começa a ser desenvolvido de uma outra maneira. Ele passa a ser agora um outro tipo de substância, de material. Você consegue me entender? E aí, a temperatura vai ser de acordo com o tipo de barro. E o tempo de aquecimento desse vaso também vai ser de acordo com o barro. Ou seja, se eu sou um barro, você é um barro, você é outro tipo de barro, cada um de nós vai para o aquecimento em uma temperatura. Entenda isso, que o tempo não é o mesmo. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa ali, a vida dela está assim, top. Por que a minha não está? Porque existe o tempo para a vida de cada um, para Deus fazer na vida de cada um. Mas a gente muitas vezes acha que o pasto do outro sempre é mais verde, né? E aí, durante o processo de aquecimento, irá ocorrer a transformação. Diga para o teu irmão aí do lado, aquecimento gera transformação. O processo de aquecimento gera transformação. Esse processo vai começar a acontecer. E aí, ele vai desenvolver uma nova fase desse barro. Uma fase onde ele sai do estado, igual eu falei, primário, e ele vai passar agora para um outro estado. E ali vai acontecer a soldagem. A palavra certa é essa mesmo, soldagem. Já viu soldando lá alguma coisa? Que se mistura tudo, depois você não tem como separar? Ali acontece a soldagem desse barro, aonde vai dar para ele a consistência. Ele vai ficar unificado. E ele vai se tornar resistente. E esse fogo vai aquecer. E é durante essa fase que acontece que o barro vai purificando. Todas as impurezas restantes que ficaram ali ainda,
Desde o processo da limpeza grande que ocorreu, ao amassar, ao modelar, ainda tem algumas impurezas. E quando ele entra no fogo, ele é aquecido e é purificado. Aí ele vai ser purificado. Abra sua Bíblia em Números 31, por favor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para aguentar o processo do aquecimento, não é qualquer material que suporta o calor. Não é material que suporta o calor de um forno. E aí é onde o Senhor, ele vai escolher os barros específicos para cada vaso, de acordo com a temperatura. Diz assim: tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fiquem, tá aí, igreja? Tudo que pode suportar fogo, vocês devem passar para que fiquem, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Ou seja, Deus sabe que ele vai levar no fogo. Deus sabe aquele que ele vai dar consistência no fogo. Deus sabe quem suporta o fogo. E ele sabe quando você está preparado para entrar nesse fogo. Agora eu te pergunto, você está se deixando ser moldado o suficiente na mão do olheiro para ele te passar pelo fogo? E depois que você tiver rígido, que você ganhar consistência de vaso, porque o vaso só vai ganhar consistência depois que ele sai do forno. É dentro do fogo que ele ganha consistência. Você está entendendo isso, querido? O mais interessante é que eu falo sempre que quando o pastor liberou, né, a pastora e o pastor liberaram essa série pra gente, eu logo quis o fogo. Porque eu digo que eu fui forjada no fogo. Sabe? Uma pessoa verdadeiramente cessada em Cristo, ela passa pelo fogo e ela resiste. O processo é que quando Deus começa a te moldar, para te botar no forno, que o negócio começa a estreitar, você quer pular fora. E aí você começa a questionar do seu relacionamento, da falta de emprego, da saúde, dos processos dentro da sua congregação. Você começa a reclamar de um monte de coisas. Você não entende que é o Senhor querendo criar consistência em você. O Senhor diz: sede firmes e constantes. Como você vai ser firme se quando você é levado para o fogo você não aguenta? Quando o Senhor aperta as coisas contigo para te tornar realmente firme e constante com Ele, você pula fora. Já quer desistir. Já começa a reclamar. Nós precisamos entender que as provas não são para nos matar, são para nos tornar firmes e constantes em Deus. E nós temos essa dificuldade. Começou o negócio a ficar ruim, começa a chorar, começa a reclamar, aí já acha que é o diabo. Ei, para com isso. Deus nos prova para a gente poder ser aprovado e aperfeiçoado, se tornar firme e constante com Ele, querido. E se o diabo te tentar, porque ele não te prova, ele te tenta, o Senhor está ali dando limite para ele. Entenda isso. Se o diabo entrar para te tentar, o Senhor vai estar ali para dar limite para ele. É até aqui. E aí eu tenho uma outra palavra para você. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele foge de vós. O segredo é se sujeitar a Deus, é aceitar as provas que o Senhor nos coloca. Mas a gente tem uma mania de quando o negócio aperta, a gente já logo quer questionar com Deus, a gente quer logo largar o que está fazendo. Você reconhece a vida de um crente que passou pelo fogo, é quando ele é firme e constante. Passa o vento que passar, ele está lá, o vaso continua lá. O Senhor continua botando água e usando, botando vinho e usando, botando azeite e usando. 1 Coríntios 3, versículo 13. Que diz assim:
A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo... E o fogo provará qual é a obra de cada... Você consegue entender isso aí, querido? Porque será revelada, a sua obra será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Sabe? A sua prova é o fogo que o Senhor está permitindo você passar. E é ali, quando você está passando por este fogo, durante esta prova, que o Senhor revela quem você é nele. O Senhor revela assim, dessa forma: seja qual a obra de cada um. O fogo sempre vai nos provar. O fogo é para nos provar. Mas imagina você, o olheiro tira da roda, aonde está moldando, coloca dentro do forno, e ali ele sabe o tempo certinho. É muito interessante que o Senhor, Ele sabe o tempo de cada um de nós, sabe? Ele é dono dos tempos. Ele sabe o tempo para todas as coisas. Eu pergunto para você, sua vida já está boa da forma em que está? Você está permitindo o moldar de Deus? Escolhida você já foi, escolhido você já foi. Talvez as impurezas maiores o Senhor já tenha tirado. E aí agora Ele te moldou. Ele precisa te levar para o forno para purificar de todas as outras sujeiras que tiverem aí dentro de você, para te dar consistência e firmeza. E como está sendo isso para você? Você tem se deixado realmente ser moldado na mão dele? Você tem deixado realmente essa sua prova que você está passando te revelar quem você é? Como que funciona isso na sua vida? Ou você é uma pessoa que não consegue resolver as coisas, desiste fácil? Quando Deus pensa que vai usar o vaso, eu imagino, Deus está terminando. Ah, minha filha, agora eu vou te botar só ali no forno, e daqui a pouco vou tirar e já vou começar a usar lá na vida do fulano, da ciclana, da Bertana. Quando está quase pronto para ir para o forno, aí você vai lá e volta atrás, e volta a fazer as mesmas coisas erradas, e volta para os mesmos processos antigos, para a caminhada, desiste, desanima. Aí, como está lá no versículo 4, o vaso se desfez na mão do olheiro, aí ele tem que começar tudo de novo, e você só vai adiando o propósito, porque Ele quer você no forno. Ele quer te aquecer. Ele quer te provar, para que você fique firme, para que você tenha consistência, para que Ele possa te usar. Como está você nesse momento? Realmente está se deixando ali no processo? Ou quando o Senhor está quase moldando, você vai e faz parar todo o processo de novo? Ah, mas eu desanimo. Ah, mas é assim. Ah, mas é assim. Queridos, não é fácil para ninguém. E ninguém é melhor do que ninguém. Jesus conseguiu, para nos provar que era possível. Ele conseguiu, para nos provar que era possível. 100% homem, sofria das mesmas paixões e desejos que nós sofremos. Só que precisa mortificar isso aqui. E mortificar isso aqui é um processo de decisão todo dia. Isso aqui é carne. E mortificar isso aqui é uma decisão todos os dias. Eu só venço quando eu decido mortificar a minha carne. Tomo decisões para mortificar a minha carne e me fortalecer em Deus. Hoje foi cantado aqui: derrama todo o Espírito sobre toda a carne. O Senhor está querendo fazer, mas a gente tem deixado? Como temos feito? Temos nos posicionado de verdade? E aí eu te pergunto, como que está
Você está um vaso realmente já moldado para o forno? Você já está dentro do forno? Se você está no forno, deixa eu te falar, é top demais. A gente passa muito tempo lá dentro, que o Senhor vai purificando, vai tirando tudo. Aí tem a consistência até a gente ficar bem firme, sabe? Do jeito que Ele quer. Aí às vezes você fala assim, poxa, mas não vai acabar esse fogo não, hein? Eita! Que fogo é esse? Que prova é essa que não acaba? Ei, deixa eu te falar. Quanto mais ansiosa você ficar, mais ansioso você ficar, mais o tempo do forno aumenta. Então não ande ansioso, descanse teu coração em Deus, porque Ele sabe o tempo de todas as coisas. Talvez esse fogo que você acha que está queimando demais, você já não aguenta mais. Vou sair disso quando, Senhor? É o processo ideal e Ele está só olhando, calma filha, calma filho. Quando você sair vai ser para consistência e eu vou te usar de tal maneira que você não imagina. Os processos precisam ser entendidos. Amém? Você pode se colocar de pé? Pergunta para o teu irmão aí do outro lado. Aonde você está? Na roda ou no forno?